Para mim, pessoalmente, música é vida, é esperança também. Né? Mas música de uma forma mais técnica, né? Mas como professora talvez eu possa dizer que a música é um conjunto de elementos que envolve a altura do som, envolve a duração do som, que é o ritmo, né? Envolve um pulso, né? Uma velocidade mais lenta ou mais rápido, envolve harmonias dinâmicas, de ser um pouco mais forte, ser um pouco mais suave. Então são vários elementos, envolve forma também. A música também tem uma forma, ela geralmente tem um padrão, ela vai repetir ou não, então ela tem uma estrutura, né? Ela é também um procedimento intelectual. E ela tem emoção, né? Então, e a emoção é o que a gente espera transmitir, né? Então, é um conjunto de vários elementos e é o que a gente escuta, né? Quando tu vai ouvir uma música que está tocando no rádio, que está tocando na TV ou no YouTube, né? O que a gente está ouvindo é tudo isso junto, né? E todos esses elementos harmonizados de uma certa forma para transmitir uma mensagem. A dança, ela é o movimentar, o se expressar para além de algo que seja que você consiga falar, que é algo que o seu corpo vai falar, que é aquilo que a gente não verbaliza, né? Aquilo que sai da gente e é um sentimento mais puro, que para mim é o sentimento mais puro que tem dentro do meu eu. A gente separou as linguagens artísticas, então, eu faço música, eu faço teatro, eu faço dança, eu faço isso, eu faço aquilo. Para as culturas da onde deram origem às nossas culturas populares, não existem essas palavras. Tudo é um movimento só. Então, por exemplo, se eu bato um atabaque, eu bato já pensando na sonoridade da música e como é que o corpo está dançando. Não tem como pensar assim, agora eu vou fazer o som do atabaque. Quando eu estou dançando, a mesma coisa. Eu vou dançar uma dança afro-brasileira. Quando eu estou dançando essa dança, eu tenho que tentar já entender qual que é a sonoridade e qual que é a ação dessa letra de música ou dessa música que está introjetada dentro da percussão. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante de a gente pensar, porque elas não estão separadas, elas estão juntas, né? Juntos, dança e música constituem uma importante expressão cultural. São muitos os artistas de todos os gêneros e estilos que enriquecem a cultura de Santa Maria. Mas quais as histórias e inspirações que esses talentosos artistas podem compartilhar conosco? Como suas obras contribuem para a vibrante cena cultural da cidade? Meu nome completo, Paola Polga de Matos, com um T. Meu nome artístico, Paola Matos. Eu tenho 30 anos. Meu nome é William Cantarelli Rivabene, então, tenho 27 anos. Sou natural de Campinas, São Paulo, né? Vim pra cá com 7 anos, meu avô me colocou no CTG e desde então sou gaúcho, né? De sangue e raiz. Bom, meu nome é Renato Leonardo Bezerra Molina, mais conhecido como Renato Molina. Bem, sou José Cruz, né? Da dança licenciatura da UFSM. Vera Lúcia Portinho Viana, eu tenho 62 anos. E eu sou professora de piano, especificamente. Meu nome é Marcos Vinícius Bezerra Molina, nome de nobre, né? Eu me chamo de Marcos Molina. Meu nome é Guilherme Tasqueto Tavares, eu tenho 24 anos. Eu sou o Felipe, meu nome artístico é Lipe Soares. Eu tenho 22 anos, eu sou oriundo do Paraná e eu sou bailarino. Né? Agora eu sou graduando em dança, então eu faço dessa arte a minha profissão. Meu nome é Luiz André Schmidt Kirchhoff, eu tenho 18 anos. Comecei a cantar muito criança, principalmente no meio regional, na parte de festivais nativistas, infantis. E também me descobri uma grande amante da música popular brasileira, então depois de mais velha, ali, de adolescente para jovem adulta, comecei a focar meu trabalho na MPB e no samba. E hoje em dia transito assim, gosto e me identifico com vários gêneros e não fico me rotulando muito, assim. Sou uma cantora versátil, eu acho. Bom, eu comecei
com música desde que eu me conheço por gente. Eu começo numa banda que o Renato já tinha, chamada Corpos e Climas. Daí eu sou convidado a entrar. Na realidade eu gostava de assistir, né, os ensaios e tal. Na época o Renato fazia violão, bacharelado. A gente fundou, vamos assim dizer, uma banda chamada Corpos e Climas, olha o nome. Enfim, pô bicho, né, total. E a gente chegou a compor música própria, música autoral. E o Trio Passito, ele surgiu em 2017 como uma brincadeira, né? Naquela época eu sou gaiteiro, sou cantor também, e eu comecei com uma febre de tocar algumas músicas que estavam fazendo sucesso na gaita. Aí eu postei um vídeo tocando Despacito. E o William e o Léo, que são os outros sapateadores, o William até conhecia, tinha um pouco de contato, mas não muito. Mas o Leonardo, assim, era um contato quase zero, né? Mas, assim, algum concurso que eu via ele. E aí eu postei esse vídeo e os guris comentaram, dando parabéns, que tinha ficado muito legal. Parabenizou e, na sequência, ele nos sugeriu, né, uma possibilidade da gente gravar um vídeo da música Despacito na modalidade chula. E aí a gente decidiu tirar a lança e fazer só o sapateado, né, sem caracterizar a dança. E aí surgiu o hit Despacito Sapateado, né? E, posteriormente, o grupo Trio Passito. A gente largou o vídeo aí no Facebook, em 2, 3 dias já contávamos com milhões de visualizações. Assim que surgiu. A música veio muito cedo, né? Dentro de casa, e depois, né, como tu falaste, com 6 anos eu comecei a estudar piano, mais por influência da minha mãe, que ela gostava, né, e me deu oportunidade. Meus pais me deram a oportunidade de estudar piano, e isso me fez ser quem eu sou também, né? Porque ela esteve presente a minha vida inteira. Eu acho que eu seria uma pessoa diferente, com opções diferentes, se eu não tivesse estudado piano, porque tu lida com emoções, com uma outra linguagem, e eu aprendi isso desde muito cedo. Então ela também é parte de mim, por mais que hoje eu não atue tanto, não toque tanto, mas ela faz parte da minha vida. Existem diversos projetos que produzem e promovem a cultura de diferentes maneiras. Todos são essenciais para manter viva a alma de Santa Maria, preservando e celebrando a sua história e tradições. Então, o Projeto Pepa Urban ele surgiu na metade do ano passado, para a partir daí criar um coletivo maior. Então a gente começou com 3 pessoas, junto com um professor, que aderiu à ideia, que viu que a gente estava muito ansiado em tentar trazer isso para cá e falou, eu vou ajudar vocês. Então, depois a gente conseguiu constituir um grupo maior para fazer uma apresentação num espetáculo que aconteceu lá no Centro de Convenções, que foi o espetáculo Vozes do Corpo, foi falado também no Diário de Santa Maria, no Maria Cult, e esse espetáculo foi a nossa primeira apresentação enquanto grupo. Lá a gente quis trazer a história das danças urbanas, que eu sempre desejei que todo mundo entendesse, para além da dança, entendesse o movimento social que foi o hip hop, né? Para que fizesse sentido para as pessoas o que a gente estava falando. Então a gente buscou fazer uma apresentação com todos esses elementos, e foi a primeira vez que eu trouxe publicamente um grupo que dançasse Vogue, constituído dentro das danças urbanas, na universidade. Então, o meu trabalho autoral ele é feito totalmente por amor, ele é feito pela minha paixão, por ouvir aquilo que os compositores que estão perto de mim têm a dizer, ou enfim, novos compositores, pessoas que estão aí aparecendo, amigos que já acompanham há tanto tempo, e também por querer colocar, registrar em algum lugar aquilo que eu estava compondo, que são coisas sempre muito autobiográficas, então são músicas especiais para mim. E o meu trabalho autoral, ele acaba sendo isso, sendo o lugar onde eu consigo desaguar aquilo que eu mais gosto, mesmo que isso não tenha tanto fluxo de show, fluxo de algum movimento, mas as pessoas que acompanham e que estão lá junto comigo, que me dão feedbacks bons, fazem isso continuar, assim. Eu sei que tem gente me ouvindo e isso é sempre gratificante. O Trio Passito ele conta com mais de 50 shows, né? Pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso. Temos também shows internacionais, graças aos festivais de dança, que tem comitês, por exemplo, a FEBRARP, né, o CIOF, que são comissões organizadoras do Brasil, que dão oportunidade para artistas, né, como nós,
representarmos a nossa cultura em outros lugares. E eles dão uma ajuda de custo, e isso é fundamental para o projeto, né, para a viabilização do projeto. E hoje a gente conta com 12 participações em festivais internacionais, passando por países como Peru, Grécia, Itália, México, Colômbia, Portugal, França, Espanha. Nós temos um programa chamado Programa Cultura Popular Brasileira, onde nós temos eixos de extensão, de ensino e de pesquisa. E um dos eixos de extensão é o grupo chamado Mojubá Danças Populares Brasileiras, que além de ser um grupo, né, que a gente vai chamar de parafolclórico de projeção, porque a gente dança em um outro lugar, em outros ambientes, nós temos um projeto de aulas abertas para a comunidade, inicialmente em Santa Maria. O começo lá, em 76, foi em 76 a 76 a 79, com a Corpos e Climas. Depois, de 85 a 87 com a Bruxa. 90, a partir de 90, até 98 com a Nosset. Depois, já em 2000 e aí já vou me perder, enfim, com a Band on the Run. E hoje com a Magical Mystery Band, é uma experiência considerável. Aliás, alguém às vezes pergunta por que Magical Mystery, né? Para além do nome do disco, que influenciou, essa expressão mistério mágico, ou magia e mistério, como queira entender, tá no inexplicável, né? Naquilo que tu te encanta, mas não sabe dizer se gosta ou se não gosta e tudo mais. E tem muito... Depois, né? Aliás, antes de dar nome à banda, a gente foi entender que essa expressão tá em muitas letras, do rock britânico principalmente. Localizada em uma região de grande importância acadêmica e militar, Santa Maria destaca-se como uma cidade cosmopolita, abrigando a Universidade Federal de Santa Maria e o segundo maior contingente militar do país. Anualmente, a cidade recebe um fluxo diversificado de pessoas que vêm de todas as regiões do Brasil e do mundo, trazendo consigo um pouquinho da cultura do seu local de origem, transformando o município em um ambiente ideal para a interação entre diferentes visões de mundo. São muitos jovens que vêm. Se nós não tivéssemos essa quantidade de jovens que a gente tem em Santa Maria, talvez o tipo de música que a gente ouve muito na noite de Santa Maria, né, nos eventos de Santa Maria, talvez fosse um pouco diferente, né? Ou talvez a gente tivesse mais lugares destinados a pessoas acima dos 40 anos, acima dos 50 ou dos 60, né? Porque eu acho que em cada momento da vida, às vezes a gente curte um tipo de movimento, né? E de atividade social, ou de entretenimento, e a música está junto com isso, né? Então, se a gente não recebesse pessoas, estudantes, não tivéssemos a universidade recebendo tantos alunos, com tantos jovens que acabam morando em Santa Maria durante o ano, essa cena musical poderia ser bem diferente. Santa Maria, eu digo que é uma cidade... Eu não, né? Tá na cabeça de todo mundo. É uma cidade portuária, né? Embora o nosso porto seja a ferrovia, né? Teve mais protagonismo, né? A ferrovia. Lupicínio Rodrigues compôs Felicidade foi-se embora e a saudade... Aqui, quando veio servir em Santa Maria. Por quê? Porque, né, é uma cidade portuária, né, nesse sentido, né? Pessoas vão e vêm e quando chegam, que talvez não cheguem para ficar, estão só de passagem, mas ao sentar numa estação ferroviária, eu estou falando de tempos idos, hoje na rodoviária, só no sentar num banco daqueles ali e observar a movimentação daquela cidade, daquela comunidade, tu já tá, opa, isso aqui é meio diferente, né? Santa Maria ser uma cidade universitária, ela tem gente de todos os nichos, né? De todas as tribos. Então eu acho que é um lugar propício
para a diversidade. As pessoas recebem bem porque sempre vai ter alguém que quer ouvir aquilo que tu tá fazendo, né? Então, claro que vai ter gêneros que bombam mais, que estão mais em alta, que tem mais público, mas eu acho que ali, em lugares que a gente às vezes nem imagina, sempre tem um artista fazendo alguma coisa e tem alguém assistindo. Uma cidade majoritariamente de universitários, que tem esse fluxo grande, as pessoas, quando elas estão aqui, elas querem produzir as coisas para Santa Maria. Elas querem que Santa Maria veja o que elas também têm para falar. E Santa Maria também vai proporcionar isso para elas. Então é uma troca de espaços e ideias que vai muito além de uma singularidade, sabe? De um único espaço. São vários projetos de dança que tem aqui, são vários projetos de movimentos em torno da cultura hip hop que também tem aqui, tem vários estúdios de dança, tem várias, o que eu acho lindo e eu nunca tinha visto, é esses desfiles temáticos em datas comemorativas. Isso é incrível, acho que é tão mágico, que é a essência da arte mesmo, que é tipo, vamos levar a arte e essa essência para as pessoas que estão ali em volta, né? O artista tem que ir aonde o povo está. Já diria Milton Nascimento. Muito bem dito, inclusive. O artista tem essa capacidade de perceber as nuances, os desesperos, os pavores, sabe, do povo mediano. Em cada canto da cidade, a música ressoa. Nas vozes dos cantores nas ruas, nos palcos de shows e nos pequenos alto-falantes espalhados pelo ambiente urbano. Acompanhando a música está a dança, uma linguagem corporal capaz de expressar sentimentos e refletir a riqueza da cultura local. É essa diversidade que acolhe quem vem de fora e faz Santa Maria seu lar. Eu não sou de Santa Maria, né? Mas vim para cá nos anos ali em 80, eu fiz vestibular aqui, e daí sempre fiquei, estudei, depois saí, fiz, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc., mas sempre voltei. Então a Santa Maria acaba sendo a minha casa, né, assim, meio adotada, né. Isso é o que faz essa cidade reverberar uma diferença entre outras cidades gaúchas, por exemplo, né? Mas lembrar que nós estamos no interior e que, lógico, as comunidades menores, elas têm umas identidades muito próximas entre elas. Então, quando tem essa diversidade estudante, essa diversidade de pessoas imigrantes e emigrantes, diversidade de técnicos, de professores, de pesquisadores, de outras pessoas, promove esse boom que nós temos, né? Que é essa, talvez, cocriação. Eu fico me perguntando, hoje, qual é a cultura contemporânea de Santa Maria? Né? Qual é essa cultura que reverbera os saberes locais conectado com saberes que vêm de outros territórios desse Pindorama Brasil, né? A questão da preservação, eu acho que ela tem que andar junto com a inovação, sabe? É a gente levar a cultura gaúcha, nossos hábitos e costumes, mas não parar no tempo. Esses vídeos que a gente faz com uma música específica de alguma região do país, essas pessoas que vivem nessas regiões conseguem identificar a chula e a partir disso conhecer mais sobre a nossa cultura. Então a gente consegue ter um contingente de pessoas muito maior tendo curiosidade sobre a nossa cultura. E para mim isso é a melhor coisa que existe, né? Para mim isso é perfeito, porque eu sou um apaixonado pela chula, sou um amante da chula. E quanto mais pessoas estarem curiosas e interessadas no assunto, para mim vai ser uma honra sempre gravar vídeos e levar essa cultura para fora do país, para fora do estado e mostrar a chula para todo mundo. Uma das formas que a gente pensou de unir o sapateio com essas outras músicas foi o principal foco de divulgação da nossa cultura para outros cantos do nosso Brasil. E o pessoal que é de fora, que não é aqui do Sul, chama muita atenção o sapateado, né? Então tem a questão do mate, que as pessoas não conhecem, mas querem experimentar. Mas eu acho que o principal foco para nós do Tripacito, que mais chamou a atenção do pessoal de fora, foi a questão do sapateado. A gente precisa de um fator universal para chegar nos outros estados, nos outros países. E o fator universal que comunica as etnias, comunica os gêneros, comunica as sociedades, é a música.
Então, a partir do momento que a gente entra na cultura do próximo, né, com a música que faz gosto da cultura dele, com as nossas vestimentas e com nossos costumes, no caso, através da dança e do acordeon, a gente consegue simpatizar, né, e criar uma harmonia de relação. Aí ele tem uma melhor aceitação da nossa cultura, porque a gente entrou, né, no gênero musical de gosto dele. Para muitos, dançar e fazer música vai muito além de um simples hobby. É uma forma essencial de comunicação e autoexpressão. Essa paixão transforma vidas, inspirando e conectando corações ao redor do mundo. Foi essa conexão poderosa que impulsionou a Magic Mystery Band a levar o ritmo e a alma do Brasil para os palcos de Liverpool, compartilhando a nossa cultura de maneira única. Quando nós descemos, o Oleg Martishin, o baixista e líder da banda, veio nos parabenizar. Bah, que lindo o som de vocês, muito bem executado, não sei o que. Eu só tenho uma pergunta para te fazer. Diga. Por que vocês só estão sempre rindo? Aí eu explodi rindo pra ele. Não sabia o que responder pro cara, né? Aí eu, Oleg, não sei como te responder. O Brasil é um país enorme, que nem vocês, um pouco menor, né? Eles têm 11 fusos horários. A gente é grande, tem uma população muito maior que a de vocês, um tanto maior que a de vocês, mas a gente não é superpotência, a gente não tem míssil nuclear, a gente não tem país que dependa da gente, né? No máximo para comer, né? Um grãozinho aqui, uma carninha ali, um maço, um petróleo de vez em quando. Então, o nosso orgulho é outro, é do futebol, é do carnaval e tal. Então, as pessoas no Brasil, se tu for pra lá um dia, talvez tu... E ele olhava pra mim, entendi. Nada de risada. Eu disse, não vai adiantar nada, né? 0-0, mas tudo bem, pelo menos ele me perguntou, eu respondi, não sei se adiantou alguma coisa. Beleza. Aí outro dia era off, né, era folga. No outro dia, a situação era mais ou menos semelhante. Só que quando a gente chega para tocar, 3 bandas antes, e aí eram eles tocando, eles tocavam antes nesse dia. Aí nós chegamos assim na beira do palco e eles todos, It's been a hard day's night, sabe, sorrindo e balançando a cabeça. Aí eu falei assim pro Oleg, melhor assim, é isso, cara, é isso. Daí depois desceu, ele me perguntou, né, e aí como é que tá? Não, é isso, cara, tu veio aqui pra fazer a alegria das pessoas, entendeu? As pessoas vieram aqui pra assistir, a primeira vez que vocês estão aqui, nós também, então, velho, vamos vender isso aí pra eles. No coração do Rio Grande do Sul, Santa Maria acolhe uma rica diversidade de tradições, costumes, crenças e manifestações culturais. Ao longo do tempo, inúmeros artistas passaram por aqui, contribuindo para a formação das expressões artísticas contemporâneas. São muitos os movimentos históricos e sociais que moldaram a cultura e a arte desta cidade. O movimento hip hop, então, ele surge em Nova York, na década de 60 e 70, como um protesto às insatisfações da época com relação à cultura, com relação à parte econômica, que afetava principalmente afro-americanos que haviam lá em Nova York. Então, ele, em sua essência, ele já é um movimento de manifestação, né? De manifestação de algo que não estava agradando as pessoas e que tinham muitas questões por trás além disso. Então era colocar essas pessoas que eram invisibilizadas pelo conceito, pelo contexto geral, social, dentro de uma visibilidade única, né? Que foi então esse movimento do hip hop. A partir disso, o hip hop desenvolveu movimentos que tem um jeito de fazer, mas eles trazem muito o flow, o bounce, o groove de cada pessoa. Por isso que cada um desenvolve o hip hop de acordo com o seu jeito. O rock nasce como um dos ramos da música negra norte-americana. O rock nasce como herdeiro dos campos de algodão. O rock nasce como brados
de quem não aguentava mais levar porrada e não ganhar nada. Ele nasce para botar o dedo na cara. Isso é rock and roll. E continua sendo rock and roll. Tanto é que alguns dos maiores nomes do rock mundial estão aí fazendo o seu trabalho no lado sociopolítico. Muitas vezes não são entendidos ou bem entendidos, entende? Mas eles sabem por que fazem isso. Os Roger Waters da vida, só para citar um exemplo, né? Os Sting da vida também já foram, enfim, por aí. Tem vários outros nomes aí, talvez até menos conhecidos um pouco. É a função dessa gente. A chula é uma dança biriva e que há muito tempo eu costumo ensinar para a criançada quando ela quer aprender sobre a chula. Então, ela vem de muito tempo atrás, quando os birivas tropeiros, nas suas tropeadas, eles carregavam uma picana. E o que era a picana? Essa picana era a lança que a gente usa hoje em dia, se chamava picana, para eles tacarem o boi, tacarem o gado. E o que acontecia? Nas suas andanças, quando eles tinham a necessidade de parar um pouco para descansar o charque também, eles pegavam essa picana e colocavam no chão. E a partir daí, claro que existem várias histórias para exemplificar a dança da chula, mostrar qual que é a origem dela. Mas essa principal é que eles largavam a picana no chão e começavam a dançar, começavam a sapatear. Bem, a cultura popular brasileira, a gente define enquanto pesquisador, né, enquanto brincante de cultura popular, que são manifestações de resistência, né? São manifestações que surgiram no período de colonização, né, infelizmente da forma que nós fomos colonizados, né, na base da opressão, do silenciamento, do apagamento. Então são danças que a gente não chama dança da tradição, né? Porque para nós, dança da tradição são danças, por exemplo, que os povos indígenas dançam nas suas comunidades e elas têm nome, né? Então aqui, por exemplo, em Santa Maria, nós temos muito forte dois povos, né? Que é os caigangues e os guaranis. Então as manifestações que se dançam nos seus territórios, com as suas linguagens, com as suas identidades, com os seus símbolos, aí nós chamamos de tradição. Essa dança a gente não dança. Por quê? Porque compreendemos que essas manifestações devem ficar nos seus espaços de segurança. Mas, porém, podemos contemplar e, se formos convidados, a partir das suas lideranças, também podemos dançar naquele território ou onde eles estiverem. O que nós fazemos enquanto cultura popular, que é o ato de resistência, é o que nós vamos chamar de desdobramento da tradição. Por isso que a gente chama assim, dança de matriz indígena, dança de matriz afro-brasileira, porque era oriunda, logicamente, desses diversos povos, mas que, pelo período de colonização, tiveram que se reitar em diversos espaços do Brasil, né? Então, o que nós chamamos de cultura popular são essas resistências, né? Que daí todos podemos dançar. A paixão pela dança e pela música transcende barreiras culturais e temporais, unindo pessoas através do ritmo e do movimento. Cada passo e cada nota expressam emoções profundas, narrando histórias sem a necessidade de palavras. Eu me identifico muito com a música popular brasileira, com o samba, mas como tenho muito essa raiz assim na música gaúcha que o meu pai ouvia, que é uma música não tão tradicionalista, é uma coisa mais assim. Meu pai ouvia muito Mário Barbará, ouvia o Leopoldo Racier, que foram cantores assim que não cantavam exatamente a música tradicionalista do estado, que é talvez uma música mais de baile, enfim. Então trago muito isso comigo. E ouço muito da música argentina, gosto muito. Tenho essa influência grande assim. E eu vejo que eu tenho essa influência porque normalmente se eu vou compor alguma música, alguma melodia, ela é parecida com um chamamé. Em algum nível ela é parecida com uma zamba, um chamamé, uma coisa assim, mais sul-americana, né? Então eu acho que eu fico ali.
no samba, na MPB, gosto muito da música brasileira, meu compositor preferido é o Chico Buarque, ouço muito, assim, amo ouvir as grandes cantoras do Brasil, amo ouvir grandes cantores, mas as grandes cantoras mais ainda. Então a Elis, a Gal, enfim, todas essas que a gente tá cansado de saber que são estrelas fora da curva, assim, gosto de ouvir muito. E o samba que hoje em dia também tem um projeto que é um projeto de adrenalina, assim, de muita euforia, né? E gosto muito. Quando a gente fala da música clássica ou da música erudita, a gente está falando da mesma coisa, mas às vezes o termo clássico ele confunde um pouco, ou com o período clássico da música, que é lá quando tu fala de Mozart, de Haydn, até mesmo de Beethoven, né, que é um período específico da música, mas ele é o termo mais usado, né? Quando a gente está falando de uma música que ela está escrita em primeiro lugar, né? Ela tem uma partitura, nessa partitura tem as informações que tu necessita para execução, como a própria velocidade que a gente chama de andamento, né? Se é mais rápido, se é mais lento, enfim, e todas as informações de ritmo, de altura, das notas, enfim, tu tenta interpretar aquilo que está ali. E esse interpretar é onde entra o artista, onde entra o pianista no caso, e que é a qualidade. Por exemplo, se diz ali que esse trecho deve ser forte. E o que é esse forte? Para mim, para ti, para um outro músico? E como que eu organizo isso dentro do contexto daquela obra? Porque eu tenho um jeito específico de me mover e dançar, né? E isso ninguém vai tirar de mim. Isso não tem pessoas que vão fazer igual a mim, não tem pessoas que vão fazer igual outras pessoas. É isso que traz a unicidade delas, né? Enquanto indivíduos, a personalidade. A partir do momento em que eu coloco isso enquanto uma coreografia, me vem na cabeça como essas outras pessoas podem se expressar também. Para além de um padrão de coreografia, né, que muitas vezes a gente pensa um padrão de coreografia, todo mundo fazendo igualzinho, na minha cabeça não é fazer igual, é tipo como essa pessoa põe o seu jeito dentro daquele movimento que eu dou para ela. Promover a cultura e fazer música envolve enfrentar várias dificuldades. A dedicação dos artistas em superar esses desafios é o que mantém a arte viva e pulsante. Desde a busca por espaços para se apresentar até a conquista de reconhecimento, cada passo demanda esforço e resiliência. A música, com seu poder de transcender barreiras, une pessoas e transmite emoções profundas, mas também exige prática incansável e constante inovação. Da parte da imprensa vejo um abismo, assim, um buraco gigantesco na comunicação da cultura. Da parte do poder público, vejo melhoras. Acho que a atual gestão da Secretaria de Cultura é uma gestão com muitos pontos positivos. E claro que a gente sempre vai poder dialogar e sugerir novas ações, melhorias, né? Então, mas eu acho que a gente está assim, longe do que deveria ser, né? Vamos caminhando, vamos ver até onde que a gente vai conseguir chegar. Acredito que a gente vai melhorar bastante ainda, espero. Até o presente momento, a gente se viu muito numa situação meio complicada com relação a essa ajuda. Por quê? A gente não recebeu, nunca, né, recebeu ajuda de governo, e os artistas, eles precisam ser valorizados e precisam ter a oportunidade de, pelo menos em algum momento da vida, viver da sua arte. Complicado. Bastante complicado. Quando tu quer fazer alguma coisa que é desacreditada desde sempre, sabe? Qualquer coisa que não fosse, vamos dizer assim, com sonoridades, ritmos, temas originários de aqui, não era dada a devida importância. Ainda que, do ponto de vista temático, letras, tu fosse buscar coisas de aqui, mas colocadas numa outra visão, tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista enfoque
sociopolítico. Então, bastante complicado. A gente como mulher artista, tantas vezes silenciadas ou, enfim, a gente tá ali como uma forma de resistência, assim, porque se tu for estudar a fundo a cena musical atual da cidade, ela tem muito mais homens atuantes do que mulheres. E eu sempre exemplifico que quando eu comecei a cantar quando criança, eu concorria com muito mais cantoras do que cantores. Onde estão essas meninas? E em que momento da vida delas a vida artística não fez mais sentido? Por que elas pararam de cantar? E eu acho que tem muito a ver com isso. Com não só, né, mas enfim, um dos motivos provavelmente seja esse cenário ser tão machista e tão opressor pra gente. E às vezes a gente é só um rostinho bonito defendendo alguma música de um cara, sem poder ou mostrar nossas composições ou sem poder imprimir a nossa forma artística dentro dessas composições. Eu fico feliz que eu sempre fui incentivada a compor, mesmo que eu tenha passado por diversas situações de machismo ou de machismo estrutural mesmo, que não foram diretamente, mas que a gente sabe ali. Segundo o dicionário, cultura é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Para entender por que Santa Maria é considerada a cidade cultura, questionamos aos artistas locais sobre o seu significado. A cultura é um processo, é uma série de elementos que um determinado povo, uma determinada sociedade, segue e, acima de tudo, cultua ela e preserva a cultura de um determinado lugar, de determinada região. É um conjunto, né, de fatores, assim, de todas essas experiências, de todos esses modos de vida, de todas as pessoas e que vêm muitas vezes de diferentes lugares, daí vai transformando a cultura local e que tem a arte como seu carro-chefe, né? A arte está aí no meio disso, mas ela é parte desse contexto cultural e ela é uma parte importante, né? Por ser uma manifestação significativa, assim, ela envolve pessoas, né? E a expressão dessas emoções, desses sentimentos e dessa visão sobre o mundo. Cultura, um conjunto de manifestações de um lugar, de um tempo, não sei, isso seria muito acadêmico para dizer, né? Mas eu acho que é isso, talvez um recorte de espaço-tempo daquilo que está acontecendo dentro desse espaço-tempo. Então, a manifestação da vida de várias pessoas que convivem em sociedade e que têm algo a dizer e aquilo que elas dizem reflete aquilo que elas vivem. Então, talvez seja isso, a manifestação dessa gente que vive aqui agora. Eu definiria como hábito. Eu acho que a cultura, ela não deve ser pensada, ela não deve ser planejada, sabe? É algo natural, assim como acordar, tomar um café e escovar os dentes. Então, como eu disse, a cultura gaúcha ela é muito diferente de tudo que eu já vi na minha vida e de todas as outras culturas que eu tive oportunidade de ter contato, mas a que mais me enriqueceu, né, e que eu mais admiro é sem dúvidas a cultura gaúcha, porque ela está desde o acordar até o dormir. Ela está no nosso dia a dia, ela é um hábito. Já diria um amigo poeta santamariense aqui, Marcelo Soriano. Cultura, abre aspas, cultura é aquilo que sobra depois que tudo acaba. Fecha aspas. Eu acho uma bela definição. Não sei se é definição, mas é um baita conceito. E é, né? Porque vem aí meteoro. O meteoro vem, arrasa tudo e não sobra nada. Daí 1000 anos vem aqui os seres vão achar, olha, o que é isso aqui? Olha, parece que eles usavam para um ritual, né? Eu acho que cultura é um machismo total, mas eu adoro esse conceito do Marcelo.
E eu acho que é isso. E tanto na coletividade quanto na individualidade, né? Porque tu também, quando tu te deparas solita no mundo, tu vai buscar os aprendizados, né? E quais são os teus aprendizados? A família e os amigos, né? A base, o alicerce, e depois o que tu vai catando, né? O conhecimento, a informação, o bate-papo. Acho que cultura é meio isso. E claro, o que tu vai deixar também, porque todos nós contribuímos pro todo, né? Acho que é isso. Se um dia tudo acabar, o pouquinho que sobrar, aquilo ali é cultura. Para mim, definição de cultura é o eu. Cultura é o eu. Porque o eu tá abraçado de códigos. O eu Gessé tem a sua ancestralidade, que me reconheço enquanto, tem as minhas práticas de significados, que geram símbolos para algumas pessoas, que geram afetos para umas, também desafetos para outras. Então acho que o conceito nesse momento afetuoso de olhar a cultura é o eu. Porque quando eu reconheço o eu da outra pessoa, eu reconheço ela como um todo, não ela como só com a cabeça, só com o tronco, só com a perna, né? Eu reconheço ela como um todo. Aquilo que é visível e aquilo também que não é visível, né? Que eu posso chamar de humano e inumano, que são os nossos encantados que podem estar te acompanhando, né? Então acho que é isso. Então, cultura pode ser definida também como o eu. Cultura, eu acredito que é alguma coisa que a gente cria e passa de geração para geração, né? Sempre buscando preservar algo que se faça e principalmente, como eu digo, plantar a sementinha e deixar aí que as próximas gerações sigam cultivando e sigam representando aí a nossa cultura. A cultura, ela vai nos dizer sobre como as pessoas se entendem, né? E por isso que existem várias culturas também, né? Como essas pessoas se entendem enquanto indivíduos, enquanto corpos políticos, corpos sociais, corpos que se entrelaçam uns outros e que conversam com os outros e que partilham de desejos, porque acho que é isso, a cultura ela tem que unir essas pessoas, né? Não apenas separá-las e colocá-las em nicho, de acordo com o que as pessoas gostam ou não, mas mais do que isso, entender que essas pessoas são indivíduos que partilham de contextos comuns, né, e que elas precisam sim se unir, porque cada pessoa tem um conhecimento muito importante para passar para outra. Então, para mim, a cultura ela só é viva quando isso acontece, quando essa cultura proporciona para outras pessoas novos caminhos, quando ela proporciona para outras pessoas as possibilidades de que antes elas também talvez não vissem, mas que agora elas conseguem ver, e desperta nelas esse desejo de mudança, né? Cultura é tudo aquilo que o ser humano faz durante a passagem dele por esse planetinha aí. Que a gente deveria cuidar melhor desse planetinha, hein? O planeta tá brabo, o planeta tá nervoso. Só digo isso. A dança e a música se entrelaçam no dedilhar das cordas e na melodia suave, além do movimento harmonioso das formas, tecendo em sua sinfonia a essência da cultura e revelando a profundidade do espírito humano.